Fala galera que acompanha o Super Study! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode ajudar bastante você, os flashcards, como você vai fazer e como você pode utilizar na sua rotina para aumentar a sua memorização. Bora lá! Primeiramente eu vou contar para você o que são flashcards, como eu monto os flashcards. E para isso, eu vou exemplificar a partir de uma aula minha. Eu dou lá uma aula de biologia, de um tema, como que eu monto os flashcards dessa aula para você ter uma noção. Então vou pegar aqui uma aula minha, trabalhada no curso pré-vestibular, e peço para você não se preocupar com o conteúdo da aula, porque eu não vou te dar a aula, tá? Exatamente, eu vou passar rapidão aqui por ela, só para você ter a manha de como são os flashcards. Então, olha lá, é uma aula de protozoários, e aí eu abordo os diferentes reinos, mas isso é só para contextualizar. Depois eu falo da teoria da endossimbiose, isso é muito importante, para a gente entender como que os protozoários eles surgiram, né? Falo da mitocôndria, do cloroplasto, da origem dessas organelas. Aí eu falo da relação que protozoários têm com animais, de serem os ancestrais dos animais, e começo lá as características gerais do grupo, né? São unicelulares, eucariontes, heterótrofos, tal. E também vou dar um destaque muito grande à questão deles viverem em ambientes aquáticos e terem que driblar ali o fenômeno chamado osmose. Aí eu faço uma explicação importante, o que é osmose, para que o aluno entenda, né, como que o protozoário vai driblar isso, porque é o mais importante de uma aula de protozoários, quando a gente está falando não de doenças, é o vacúolo pulsátil, que é a organela que faz a osmorregulação. E aí a gente tem uma explicação bem clara lá do vacúolo pulsátil, que ele está presente nos protozoários de água doce, que o protozoário marinho não tem, então na água salgada, o protozoário marinho, se ele é de água salgada, você coloca na água doce, ele sofre lise, ele morre, por aí vai. Cara, depois eu faço uma questão de vestibular lá, tudo bem, isso aí nem vem ao caso, mas aí, como é que são os flashcards dessa aula, só para você ter ali um entendimento. Então assim, ó, Flashcards Review. Coloco lá Protozoários 1, é a primeira aula de protozoários, e os protozoários, eles têm características gerais, unicelular, eucarionte, heterotrófico. A teoria da endossimbiose, mitocôndria e cloroplasto, qual que é a origem delas, as evidências dessa teoria da endossimbiose. O vacúolo pulsátil, o que ele faz? Osmorregulação, que é eliminar o excesso de água ali que entra por osmose, nesse caso especificamente. Onde ele está presente? Apenas nos protozoários de água doce, e o protozoário marinho, se colocado em água doce, ele sofre lise celular justamente por causa disso. Entende o rolê? Cara, o que é um flashcard? São anotações concisas em tópicos de uma aula. É diferente de quando você anota uma aula de um professor, que às vezes dá 2 folhas inteiras, que você anota os detalhes, cada coisinha, as falas. Cara, os flashcards são concisos. Em meia página você já tem que resolver a questão. Os flashcards, eles são para que você faça lembretes rapidinhos, sabe? Para que você lembre de forma dinâmica e rápida e concisa um certo conteúdo. É essa a ideia. E muito embora eu, ao final de uma aula minha, forneça esse Flashcards Review para o aluno, o interessante é que você monte os seus flashcards do seu jeito. Por quê? Porque quando você faz a montagem dos seus próprios flashcards, você está fazendo o que a gente chama de estudo ativo. O estudo ativo é um estudo que você põe a mão na massa. É quando você fala alguma coisa, é quando você escreve alguma coisa. O número de conexões neuronais, é muito maior se você faz um estudo ativo do que se apenas você recebe a informação, você apenas lê, por exemplo. Então eu gosto que você construa os seus próprios flashcards. Você pode usar cores diferentes, você pode fazer alguns desenhos, um esquema, se for conveniente para você. Interessante que você tenha um material só para flashcards, um caderno só para flashcards para auxiliar na sua revisão. E vou mostrar para você também agora como que a gente pode usar esses flashcards na nossa rotina de estudos para que a gente tenha uma melhor performance, uma melhor memorização. Mas já peço aí, se o conteúdo tá legal para você, deixa o seu like, e se você ainda não é inscrito no canal, tá na hora de se inscrever, né? Então, vai lá e deixa a sua inscrição, fica comigo aí, Super Study. Eu vou te fazer, antes de explicar sobre como você vai encaixar na sua semana, algumas perguntas sobre organização. Primeiro, você acha que se você se organizar melhor,
você vai conseguir ter a matéria mais em dia, sua noite de sono pode melhorar, você vai ter mais tranquilidade, conseguir mais equilíbrio com o lazer? Essa é uma pergunta importante, queria que você respondesse. Se você conseguir fazer isso, uma organização melhor, um método de estudo mais bem planejado, você vai ter uma semana mais eficiente e mentalmente melhor? O seu emocional vai ficar mais forte? Você vai ficar mais tranquilo? Se você respondeu sim para essas perguntas, queria mostrar para você o método AB10, a Semana de Estudos Perfeita, que é um método que eu ensino você a planejar passo a passo a semana de estudos ideal. E isso vai envolver as suas particularidades, mas é um método que a gente consegue encaixar perfeitamente os estudos. É bastante legal. E quem participa do método AB10 ainda faz parte de uma comunidade no WhatsApp para estar mais próximo de mim e receber materiais exclusivos aos montes todas as semanas. Mas vamos lá, falando dos flashcards e de rotina. É bem legal você encaixar os flashcards após o seu dia de estudos. Eu gosto ali de encaixar, no horário dos alunos que eu monto na minha mentoria, por exemplo, gosto de encaixar entre o final do estudo e a hora que você vai dormir. Geralmente ao final do estudo, ou para algumas pessoas pode ser logo antes de dormir. Porque os flashcards, você tem umas anotações tão concisas que naquelas 5, 6 ou 7 aulas que você teve ao longo do dia, de forma rápida, 15 a 20 minutos, você acaba fazendo aquela revisão rápida, porque não é para ficar lendo teoria e tal, é para você rapidamente bater o olho. E por que é legal encaixar nesse momento? Durante um dia de estudos, a gente tem muitas informações. E são muitas informações para o nosso cérebro memorizar. Não são só os estudos, são as várias experiências, são as várias informações que a gente teve ao longo do dia. Um caderninho de flashcards, ele vai mostrar para o seu cérebro relevância. Vai falar assim, cara, memorize isso aqui, a gente tá vendo de novo. Então você foi lá de manhã, assistiu a aula, fez umas anotações na aula, montou seus flashcards, fez uma lista de exercícios à tarde, por exemplo. À noite você vai lá e dá uma olhadinha nos tópicozinhos aqui, conforme eu montei. O seu cérebro ele vai falar, cara, eu preciso memorizar isso aqui. Porque eu tô vendo isso aqui de novo. Isso aqui foi uma coisa martelada ao longo do dia. E aí a sua memorização ela vai ficar melhor. E aproveitando, fazendo um parênteses que pode salvar o seu ano, já que eu falei do excesso de informações. Cuidado para nesses momentos que antecedem o seu sono, você não ficar freneticamente arrastando o dedo para cima em aplicativos de redes sociais. Porque você pode chegar a ver em meia hora 150 vídeos. Você sabe que isso acontece. São videozinhos de 5, 10, 15 segundos. Você coloca para o seu cérebro um turbilhão de informações. E não acho que ele necessariamente vai memorizar aquilo que você quer. Ele vai memorizar muitas coisas. Às vezes aquilo que você nem queria. Então não fique dando uma enxurrada de informações para o seu cérebro antes de dormir. Se quer assistir alguma coisa, vai numa série, vai numa coisa mais calma, uma coisa mais digerível, vamos dizer assim. Não fica frenético, além de atrapalhar o seu sono, arrebenta a sua memorização. Os flashcards, voltando, são uma maneira de você abastecer com informações o seu cérebro antes de dormir, mostrando para ele o que é relevante. Agora, você vai fazer isso quais dias? Você tem alguns métodos para usar os flashcards. Você pode fazer isso no próprio dia que você estudou, é uma maneira, é importante. Você pode fazer isso no dia seguinte também. Então, por exemplo, na segunda-feira eu estudei, montei os meus flashcards. Na terça-feira, ali à noite, eu vou revisar os flashcards da segunda. E se você organizar bem o seu tempo, o método AB10 está aí para isso, hein? Você pode revisar os dois, o da segunda e o da terça-feira, que é o que eu chamo de D, é o da própria segunda, e D mais um do dia seguinte, ou o caso dia anterior. Então você pode fazer essa tática de revisão. Toda noite você revisa os flashcards do dia e o do dia anterior. Aí na noite seguinte, os do dia e o dia anterior. Não é para você ficar acumulando, mas para que você sempre esteja consolidando bem a memória daquele dia e avisando para o seu cérebro. Você lembra aquilo lá de ontem, Para não deixar ele cair em esquecimento. Você pode ainda usar os flashcards nas revisões semanais, nas revisões mensais,
eu falo mais sobre revisões semanais e mensais, como você organizar de uma forma bem legal também no curso AB10. O link está aqui na descrição se você quiser participar e estar na minha comunidade. É isso, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Continue com a gente aqui, porque no Super Study tem muito conteúdo para você estar na sua melhor performance mental. Valeu!